ser homem é. Os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. O índice de suicídio entre homens é 4 vezes maior que entre mulheres. 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil têm homens como vítimas. 17% dos homens lidam com algum nível de dependência alcoólica e 95% da população prisional do Brasil é formada por homens. E se nós pensarmos nessa nossa herança da antiguidade clássica, greco-romana sobretudo, a gente pode pontuar algumas questões que são importantes. Uma primeira questão poderia ser pensar a dimensão política. Tanto em Grécia quanto em Roma antigas, a política ela é uma atividade eminentemente masculina. É importante pensar isso. Então, todo aquele conjunto de ideias, de práticas que definem a cidadania na polis, na cidade-estado grega, ela é masculina. O homem quem tem acesso à cidadania e é participante ativo da política. Em todos os tempos, existiram homens que aplaudiram mulheres. Aplaudiram, foram companheiros das mulheres, caminharam lado a lado com as mulheres, em todos os tempos. E em todos os tempos nós tivemos aqueles homens que, para eles, o lugar de mulher era no máximo dentro de casa. E assim mesmo, não é local nem momento, mas de repente até lugar dentro de casa ainda tinha estabelecido para essas mulheres. Então isso daí é da história da humanidade. Eu acho que não só a minha geração, como as passadas, foram criadas a não demonstrar o sentimento, a fraqueza, né? Ser previsível, entende? E isso faz com que a gente crie um escudo e não seja a gente mesmo, né? Você ser julgada por você não poder só porque você nasceu sendo homem ou mulher, isso é muito difícil. Você é basicamente te dizer que você não pode ser aquilo que você é. Então você está desconstruindo a imagem de uma pessoa, você está sendo desconstruído por dentro. Isso machuca totalmente. O mundo, ele acaba te cobrando, né? E aí, como que tá? Você tá com alguém? Você pegou quantos na festa, entende? Então acaba, se você não faz o que o mundo acaba fazendo, você acaba sendo passado para trás, né? Isso incomoda, mas na verdade é uma ilusão, né? Você vê que as pessoas que acabam vivendo, tendo essa vida, pensando desse jeito, não tem o mesmo problema que a gente, não são tão felizes assim como dizem, entendeu? Então é uma máscara. Eu particularmente passei muito tempo sem chorar perto de alguém que eu amo, mas não por ter medo, mas sim por achar fraco, né? Você dizer que você está fraco é difícil, mas é necessário. Muita gente que se diz forte, às vezes não é realmente forte por não parecer fraco, né? É meio contraditório, mas isso é verdade. Ele foi construído historicamente para ser aquele homem não chora, o menino não tem sensibilidade, o homem é o bruto. Tanto que a gente aprende ainda na história a ideia das cavernas que o homem arrastava a mulher pelo cabelo. Isso é uma imagem que no debate que a gente faz de família ainda aparece, né? O homem, o provedor, o caçador, o que ia em busca do sustento. Então, como que aquele que historicamente é posto para ser forte, caçar, trazer o animal abatido para dentro de casa, ele vai expressar sensibilidade? A sensibilidade passa a ser sinônimo de fraqueza. A questão é, gênero é uma construção social. Então, a forma como a mulher se deve portar, a forma como a mulher se deve vestir, a forma como o homem se deve portar, a forma como ele se deve vestir, não é universal. Eu acho que hoje a educação em relação ao homem, ela ainda continua difícil, né? Nós, mulheres, a gente precisa fazer a reflexão de que ainda criamos nossos filhos para serem homens, né? Para não chorar, né? Para ser forte, né? Para ser resistente. E esse homem, muitas vezes, ele acaba criando uma capa muito dura. Ainda tem homens e mulheres que pensam que ser homem é ser superior em todos os sentidos. Intelectualmente,
força física, é o homem quem tem que trazer o sustento para casa, é o homem quem dá a última palavra dentro de casa, porque me parece que isso é cultural. De modo geral, não de maneira individual, evidentemente, as crianças ainda são educadas para serem isso é de homem, isso é de mulher. Resumindo, de certa forma, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. As mulheres trabalham quase o dobro do tempo dentro de casa, enquanto as mulheres dedicam em média 21 horas por semana aos cuidados da casa, os homens dedicam pouco mais de 11 horas. Apenas 3 em cada 10 homens conseguem conversar sobre medos e dúvidas com amigos. A masculinidade tóxica reduz a expectativa de vida do homem que vive na América. Masculinidade tóxica hoje é um termo até muito se discutido, né? É quando a sociedade meio que se impôs, né? Ela moldou o homem desde menino a ser aquele homem competitivo, aquele menino que não podia brincar de boneca com a irmãzinha, ele tinha a obrigação de brincar sim de carrinho, né? É o homem que era tido até então como o dominador, ele que tinha que conquistar as coisas para a família. Quando a gente fala dessa masculinidade tóxica, nós também do comitê discutimos em outras formas de expressão. Ainda quando a gente encontra casais do mesmo sexo, é cobrado destes casais que alguém assuma o papel do homem, do másculo. Porque se você até a sua relação ela é aceita, mas precisa ter papéis definidos. Deixe entre os dois homens quem é aquele que comanda. Nessas duas mulheres, quem é que protege? Então a masculinidade ela não está ligada só à questão da identidade de gênero masculino ao gênero masculino. Ela influencia todas as relações porque ela é uma ação de poder. E trabalhar essa questão do masculino, né, mostrar para esse homem que ele não deixa de ter a masculinidade dele, ele não deixa de ser o homem, se ele é uma pessoa carinhosa, se ele é uma pessoa que faz a parte dele dentro de casa, que é dividir as tarefas, não é ajudar não, é a obrigação dele, né, porque ele faz parte daquele ambiente, né? Então ele tem a obrigação de fazer isso, né? Dele romper com esse machismo, dele achar que tem que ter o domínio de tudo. Não, não tem. O homem tem que chorar quando sentir dor, porque ele também tem esse sentimento. O mundo não é um complexo homogêneo e esse diferente faz parte da unidade, da diversidade na unidade. Isso precisa ser ensinado dentro de casa. Ensinado, exemplificado, mas de verdade, sem fingir. Sabe, sem relembrar aquele samba maravilhoso, você finge que me ama e eu finjo que acredito. Você finge que ensina e eu finjo que aprendo. Não, não é por aí. Eu acho que o grande ensinamento são os exemplos. A maneira como você se comporta diante do mundo. A taxa de homicídios global em 2017 foi de 2,3 mortes para cada 100 mil mulheres. Já no Brasil, dados divulgados em 2018 apontam que 4 mulheres são mortas para cada grupo de 100 mil, ou seja, 74% superior à média mundial. Em 2018, o Brasil concentrou 40% dos feminicídios de toda a América Latina. A gente pode pensar que no mundo medieval, já nessa transição para a Idade Moderna, essa individualidade é uma das questões importantes que começam a se destacar. Se a gente pensar em todo o movimento renascentista, e mesmo avançando mais no tempo, chegando já no fim da Idade Moderna e pensando no início do mundo contemporâneo, mais especificamente num grande movimento que varre a Europa, o Iluminismo, então essas identidades começam a ser destacadas. Então pensar quais são esses papéis da mulher e do homem de uma outra forma, passam a ser uma prática importante. Veja que com o Iluminismo, ideias como liberdade e igualdade vão aparecer pela primeira vez, de modo muito forte. O homem, depois desse empoderamento cada vez maior que a mulher vem tendo dentro da sociedade, ao invés de estar auxiliando, eu vejo que em alguns casos acaba atrapalhando, acaba querendo que não, essa mulher ela não pode
fazer isso porque isso não é do caminho dela, né? Não é daquilo que ela deveria fazer. Ainda há homens que acham que mulher é somente para casar e para cuidar de casa. Então, alguns homens acabam se confundindo as coisas e acabam levando por lados de medo, de receio. Acabam bloqueando, falando, não, isso daqui é para mim. Isso daqui mulher nenhuma pode fazer. A ideia do comitê é esta: ramificar na sociedade que os homens têm uma fala. Homens pelo fim da violência contra as mulheres. O que não é fácil. Porque quando você toma essa postura, você também está contradizendo tudo aquilo que você foi educado para ser. Aquele que tem o poder da relação. E quando você começa a dizer, você agride essa cultura do machismo. Romper com isso, né? Com esse preconceito, com esse machismo, com essa violência, depende de cada um de nós. Como eu digo, a gente costuma dizer, o movimento negro costuma dizer, não tem como combater o racismo apenas pelos negros. A sociedade tem que estar envolvida, porque se não estiver, não há um rompimento, porque há um grupo que luta contra e um outro que cruza os braços e comete o racismo. Então, ou todo mundo se junta para romper com isso, ou continuaremos nessa luta diária de denúncia, né, do que a gente vê por aí a todo momento. Você ensinar o que é certo ou errado, o seu espaço do outro, que não vai ser uma opção, nem a opção sexual que seja, é que as pessoas entendem, acham que a pessoa está escolhendo ser, mas ela não é, na verdade, né? Você não ser julgado por isso é muito importante. Lá atrás, desde a primeira brincadeira de criança, é importante você aprender a respeitar o outro, independente se o outro pensar diferente ou ter uma vida diferente da sua, uma religião, qualquer coisa. O respeito, tanto do outro como o seu, é necessário. Bom, desconstruir essa imagem, né? Todos somos iguais. Independente se nasceu homem, se nasceu mulher, independente das opções que escolheu para a sua vida, todo mundo tem o direito de ser feliz daquilo que acredita, daquilo que é. Uma receita não existe, mas existe a questão do bom senso, do discernimento, que são características humanas que a gente deve usar essas ferramentas e, acima de tudo, ser ele mesmo. Seja um ser mais colaborador, seja um ser mais compassivo, seja um ser mais flexível, seja um homem mais flexível, mais compassivo, mais humanizado. Intelecto não é privilégio de homem, garra e força não é privilégio de homem, saber não é privilégio de homem, competência não é privilégio de homem, dignidade, decência, são atributos do ser humano, no qual inclui homens e mulheres, né? Ser homem é saber ser companheiro dentro de um relacionamento, fora de um relacionamento, mas saber que você, independente de sendo homem ou não, você está dentro da sociedade para cumprir seu papel. Ser homem hoje é fazer parte de uma humanidade que tenta se reinventar, uma humanidade que nesse finzinho de segunda década do século XXI tem se repensado. Ser homem hoje é revisitar toda uma trajetória histórica e tentar se engajar em práticas, em ideias, em exercícios que permitam que eu possa ser mais integral, que eu possa valorizar e resgatar aquilo que tem de humano em mim, que eu possa resgatar também a minha dimensão feminina, porque somos feitos de uma dimensão feminina e masculina. Ser homem na sociedade é você saber o seu espaço em qualquer ciclo social,